Olá, começando mais uma Hora da Magia, o nosso momento de falarmos sobre a arte da transformação. E estamos num ciclo em que eu estou apresentando para você divindades do panteão egípcio. Estamos vendo as deusas egípcias, conhecendo um pouquinho mais sobre os seus mitos, arquétipos, história também, né? Como que as pessoas as viam e as cultuavam na antiguidade, e aí como que nós podemos trazer isso para os dias de hoje, utilizando de seus atributos para atrair bênçãos e transformação de vida. E hoje nós vamos falar sobre a deusa Maat. Você conhece a deusa da justiça, dos valores e da boa conduta? Bom, essa foi uma divindade cultuadíssima na antiguidade. E para os neopagãos, que são as pessoas que cultuam ainda nos dias de hoje, essas divindades antiquíssimas, Maat continua sendo um símbolo a ser seguido, quase que uma idealização, porque ela representa tudo aquilo que é permitido de ser realizado numa sociedade para que se possa viver de modo harmônico e também equilibrado. Então ela rege a boa conduta, os valores éticos e morais. Maat representa a justiça, a lei, e a lei é para que a ordem possa ser mantida e preservada, para que a gente possa fazer valer aquele ditado que diz, né, que o espaço de um começa quando termina o do outro, e para que se tenha limites em relação às atitudes. Então, Maat não era uma divindade que os egípcios buscavam entender os mitos e reverenciar para ter bênçãos específicas, para atrair bênçãos, tá? Isso eles faziam muito com Ísis, deusa do amor, da restauração, Hathor, deusa dos prazeres, dentre os outros deuses. Mas Maat, ela representava algo que era antecessor a tudo isso, sabe? Que é a questão da ordem, da boa conduta, para que tudo possa funcionar, porque a ordem faz com que as coisas funcionem. Eu vou explicar para você o principal mito da deusa Maat. Mas antes da gente entrar nele, cabe dizer que, segundo algumas versões mitológicas, Maat seria filha ou mãe do deus Ra. O Ra é o deus Sol, né? E também uma espécie de deus criador. Aí nós temos também contos que vão dizer que todos os dias o Sol saía aos céus na sua barca. Então Deus Ra, numa barca, ele ia atravessando os céus e à noite ele enfrentava um grande inimigo. E aí parecia que ele iria perder, por isso o mundo mergulhava na escuridão, mas eis que ele vencia e retornava ao dia com glória novamente. E Maat estava ali, ao lado dele na barca, ajudando para que a ordem e o equilíbrio do dia e noite pudessem ser mantidos, tá? Pudesse ser mantido. Não era só Maat que estava na barca de Ra, não, tá? O deus Sete também ali protegendo, tá, o Sol contra todos os perigos noturnos, tá? E aí essas divindades faziam esse percurso diariamente, tá? Há também uma outra lenda, um outro conto mitológico que coloca que Maat era deusa casada, né? Ela tinha uma união com Thoth, o deus do conhecimento. E ambos deuses são como se fossem exemplos a serem seguidos, né? Porque Thoth, vou soltar até uma imagem dele aqui, ó. O Thoth, ele foi o criador dos hieróglifos e ele representava a intelectualidade, o conhecimento, a sabedoria, tá? Então, ele era o conhecimento. Maat era a justiça e o equilíbrio de todas as coisas. Então, ambos governando sob atributos que o povo egípcio queria difundir, valorizar e falar sobre a importância de todos esses atributos, tá? Bom, agora sim nós vamos ao principal mito da deusa Maat. Você sabe que Maat
ela estava ao lado de Osíris, no Tribunal dos Mortos, o Tribunal de Osíris. Então, sempre que alguém desencarnava, a mitologia egípcia conta que Anubis iria conduzir este espírito até o mundo de Osíris, o reino dos mortos, o submundo. Chegando lá, Maat pegaria o coração daquele desencarnado, digamos assim, e ela colocaria de um lado da balança, sob um prato da balança da justiça. Aí ela retiraria uma pena que ela utilizava no cabelo de avestruz e colocaria no outro prato, o outro lado da balança. O que tinha que acontecer era que a balança tinha que se manter equilibrada. Se ela se mantivesse desse modo, isso significaria que aquela pessoa estava com o coração leve, ou seja, ela não ficou rancorosa, magoada, ressentida, perturbada, traumatizada por conta dos desafios vividos nessa última encarnação. Com o coração leve, ela poderia então prosseguir. Então Maat assumia uma outra versão dela, tá? De Ísis, e ali ela mostrava as asas dela e permitia que a pessoa seguisse em frente, né, rumo a um local bom no mundo espiritual, uma espécie de paraíso, digamos assim. No entanto, se o coração da pessoa tivesse pesado, porque de repente ela ficou triste, frustrada, ressentida com coisas, não soube perdoar, com ódio, então desequilibrou a balança, não só o coração seria ingerido, tá, por um monstro da mitologia egípcia, quanto também aquele espírito também o seria e não poderia prosseguir, tá? Então, basicamente, esse é o tribunal de Osíris e Maat está ali ao lado dele, desempenhando essa função do julgamento final, tá? E nós temos aí o principal mito de Maat que reforça, né, o quanto ela era respeitada, regendo não só a vida aqui na Terra, que era representada pela questão da ordem, da lei, mas regendo também o pós-vida, onde ela assumia essa função de ajudar no julgamento final, tá? Bom, a imagem de Maat a gente vê em muitas ilustrações egípcias e uma forma da gente identificá-la, reconhecê-la é que quase sempre ela está com a pena, né? Essa pena grande, né? Que é uma pena de avestruz na cabeça, tá? E aí, gente, hoje eu vou ensinar um ritual de Maat para você fazer, que a ideia principal é que você consiga cultivar a serenidade, sentimentalmente falando, sabe? O coração leve, tranquilo, para você poder prosseguir. Isso não é fácil. Nós somos desafiados diariamente pela vida, pelas pessoas, pelos nossos familiares, por colegas, por inimigos. Diariamente, as circunstâncias nos desafiam. E aí, às vezes, num único dia, a gente vai do céu ao inferno, emocionalmente falando. Você vivencia aquela montanha-russa emocional. A não ser que você esteja numa fase da vida de serenidade, que as coisas estejam fluindo bem, com tranquilidade, mas ainda assim, a gente sabe que isso é por um período, porque a gente veio a esse plano para ser desafiado, porque o desafio nos dá uma oportunidade de desenvolvimento. E a gente veio aqui para quê? Se não se desenvolver. Então a gente sabe que até a questão da paz, ela é momentânea, tá? Passado um tempo, ela acaba, né? E a gente se vê de novo ali no olho do furacão, tá? Então, não é fácil a gente conseguir manter uma tranquilidade, uma serenidade. Tem pessoas que vivem na base da adrenalina o dia inteiro, principalmente aquelas que têm problemas a serem resolvidos, sabe? Um atrás do outro. Então, esse ritual vai ajudar, apesar das circunstâncias difíceis, a pessoa conseguir manter o coração dela leve. Porque nesse tipo de circunstância desafiadora, o que está em jogo não é que os problemas deixem de existir, porque eles sempre retornarão de algum modo,
mas é como a gente lida com eles e o quanto a gente permite que eles nos afetem ou não, tá? Basicamente é isso. Então já já você vai aprender esse ritual. Mas eu vou fazer uma pausa para comentar contigo sobre o livro Segredos da Paranormalidade. É praticamente um guia para ajudar você a desenvolver as suas habilidades paranormais. Ele foi lançado numa parceria, entre eu e a Madras Editora no ano passado. Tá um sucesso de vendas. Você encontra nas grandes livrarias ou pode adquirir pela internet. No livro, eu vou ensinar você a identificar quais dons que de repente você possui e vou te trazer exercícios, seja para você lapidar a estes dons ou para você desenvolver outros. Olha que legal! Você vai fazer de modo autodidata. E ali eu estou explicando que não há riscos de você, de repente, trazer à tona dons pelos quais você não vai conseguir ter controle, tá? Não, eu vou te explicando como fazer tudo em segurança, tá? E como a paranormalidade, ela pode ser uma grande aliada no seu dia a dia, para perceber melhor os fatos, com quem você está lidando, qual a energia que reside num local e até para você conseguir estabelecer contato com outro mundo, porque a mediunidade, ela também é uma faculdade paranormal. E tudo isso eu estou ensinando no livro Segredos da Paranormalidade, uma publicação da Madras Editora, para você adquirir ou pelo site da Madras ou pelo site da Astral TV. Aí você entra na nossa loja virtual, adquire já o seu e aí eu te mando com uma mensagem especial, uma dedicatória ali que eu vou colocar para você, autografado, e também vou enviar um marcador de páginas lindíssimo, tá? Então adquira já o seu, tá? Bom, voltamos, estamos falando da deusa Maat, tá? Estamos desvendando essa divindade egípcia que foi extremamente cultuada no passado, um símbolo do Antigo Egito. Tá? Então, uma deusa que não se envolvia tanto nas histórias dos deuses, porque ela ensinava a boa conduta. Tá? Os princípios dela são todos voltados a uma conduta exemplar, na qual a gente deve agir com ética, com equilíbrio, respeitando as regras e as leis de cada lugar. O arquétipo de Maat é esse, tá? Então, é um arquétipo ligado à justiça. Então, pessoas que são pessoas Maat na vida são pessoas justas, são pessoas neutras em relação às coisas. Elas podem gostar de alguém, mas se a pessoa estiver errada, elas vão adotar a neutralidade, não vão passar a mão na cabeça de ninguém. Então, são justas, neutras, equilibradas, educadas, são pessoas que contribuem com a ordem de tudo, incentivando a criação de regras, de repente um papel democrático em relação a tudo isso. Então são pessoas que vão sempre zelar pelo bom funcionamento das coisas, que respeitam a ordem, respeitam a hierarquia e não são agitadoras ou rebeldes. Pelo contrário, o perfil Maat abomina este tipo de comportamento, tá? E opta sempre, por um comportamento democrático, tá? Bom, agora eu vou ensinar para você um ritual que pode ser feito, tá, com a ajuda de Maat. Como eu disse, essa é uma deusa ligada à questão da leveza, sentimentalmente falando, tá? Então, a gente sabe que as emoções, elas vêm à tona o tempo todo. E emoções, muitas vezes, são passageiras, porque elas são um resultado, uma consequência do que a gente está vivendo. Agora, os sentimentos já é algo que a gente pensa a respeito de um acontecimento e aí a gente vai chegando a uma determinada conclusão e aí o sentimento ele acaba sendo um resultado daquilo e geralmente ele se instala ali, no nosso ser. Então, esse ritual é para que a gente possa estar em ordem com os nossos sentimentos, não cultivar sentimentos tão negativos,
a respeito das coisas, sabe? Para que no balanço das situações que a gente vive, a gente consiga tirar algum proveito e não deixar que essas situações nos impactem e nos violentem emocionalmente falando, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um papel e você vai começar a desenhar um coração. Mas esse coração, ele vai ser formado pelo seu próprio nome. Então, você vai escrevendo o seu nome, tá? Até ele virar um coração. Nome completo, tá? Você vai escrevendo, contornando o coração. Se ficar mais fácil, desenhe o coração e utilize ali o desenho como se fosse uma linha. E você vai colocando o seu nome, tá? Por toda a extensão deste coração. De preferência, o nome completo. Então, esse desenho ele está simbolizando o quê? O seu coração. Coração da pessoa cujo nome encontra-se ali, tá? Aí, na sequência, você vai pegar uma vela azul e precisaremos também de uma pena, simbolicamente falando. Então, vá até algum parque próximo da sua casa e aí você vai andar, caminhar. Quando você encontrar uma pena, de repente, que vier até você, é essa que você vai utilizar. Se você já tem na sua casa uma pena, qualquer que seja, tá? Você pode utilizá-la. E vamos precisar da vela azul. O azul para esse ritual é aquele azul bem clarinho, que representa a tenacidade, a tranquilidade, a ordem. E o objetivo vai ser o quê? Trazer suavidade para o seu coração. E a pena é um símbolo de Maat. Então você vai acender, tá, a velinha e você vai dedicar a deusa. Do seu jeito. Eu clamo por Maat, ó deusa egípcia do equilíbrio e da justiça. Ouça o meu chamado, grande Maat. Venha a mim, conspire a favor do meu encanto. Seja bem-vinda, ó deusa. Feito isso, você vai começar a inspirar e expirar profundamente diversas vezes até você sentir que você relaxou e que as preocupações foram embora, tá? Aí você vai começar a fazer os seus pedidos mentalmente com a pena entre as mãos. Você vai pedir que você consiga cultivar a calma no seu dia a dia, que as circunstâncias que têm te afetado não te afete mais, que você tenha sabedoria para você lidar com seus desafios, com as suas emoções e até com pessoas que desafiam você. Porque tem gente que de fato nos desafia. Você fala para a pessoa que não pode fazer uma coisa, a pessoa vai lá e faz por detrás de você. Aí você descobre. Então, às vezes, esse tipo de coisa está testando como que a gente vai lidar, né? Então, tem várias coisas que nos desafiam. Tem pessoas que são difíceis de lidar, que o tempo inteiro não colaboram, não contribuem, né, com a harmonia do grupo, que adota uma postura extremamente individualizada, até egoísta. Essas pessoas nos testam. Então, com a pena entre as mãos, peça que você tenha sabedoria para lidar com tudo isso e que você consiga manter o seu equilíbrio. Feito isso, você vai colocar a pena entre o coração, desenhado no papel, e o pratinho com a vela azul, tá? E aí você vai direcionar suas mãos e vai começar a fazer os pedidos, tá? Eu clamo pelas bênçãos de Maat, que eu possa cultivar a sutileza das minhas emoções. Ó grande Maat, traga leveza para o meu coração. Que assim seja e assim se faça. Que assim seja, assim se faça, que assim seja e assim se faça, tá? Peça a deusa que torne o seu coração leve como uma pena, tá? E que você tenha, acima de tudo, sabedoria para mantê-lo desse jeito. Porque quando sair do ritual, você vai sair leve, tranquilo, você relaxou, você meditou, você entrou em conexão com a deusa. Mas no dia a dia, nós seremos desafiados, porque a gente é desafiado o tempo todo. E aí o desafio que está sendo colocado em jogo é a gente conseguir se manter leve frente a tudo isso, tá? Então, basicamente é isso que você vai fazer. Deixa a vela queimar até o final e depois você vai carregar essa pena com você no bolso todos os dias, por um período, para você se lembrar de agir da mesma forma como você pediu para Maat.
e isso vai ser inspirador, um gatilho para você agir de forma calma, tranquila. Aí, quando sentir que não precisa mais utilizar, guarda a pena e depois, quando precisar, também refaça o ritual, ok? Então, dica para você conseguir cultivar o coração leve, mais tranquilo, tá? Pessoal, eu também quero te lembrar que eu estou no Instagram, Edu Scarfon. Se você não está seguindo, siga lá. Tem conteúdos que são feitos especialmente para o Instagram, vídeos curtinhos, stories, e aí eu te convido a acompanhar. E também, se você quiser assistir aos programas Hora da Magia, além da TV, eles também estão sendo publicados lá no meu canal no YouTube. Então siga lá, se inscreva, né? Edu Scarfon Oficial. Busque o canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações sempre que entrar um programa novo. Assim que a gente postar, você recebe e fica por dentro de absolutamente tudo. Se quiser rever esse vídeo, daqui a pouquinho ele vai estar postado lá no canal, tá? E também quero comentar que eu continuo fazendo leituras de tarô. Então você que está precisando de uma orientação, de repente tem uma escolha a ser feita, a gente teme fazer escolhas erradas, né? Porque a gente sabe que vão trazer um aprendizado, mas que vai envolver estresse, desgaste, perda de energia, tudo que a gente não quer. A gente quer ter escolhas assertivas e que as coisas tragam bons resultados, boa colheita. Ninguém quer perder tempo, né? É essa a verdade. E aí o tarô ajuda você a entender o que você pode esperar de determinada situação, se vale a pena focar naquilo ou não, focar numa outra coisa. E aí a gente consegue entender tudo isso muito bem numa leitura de tarô. Para você saber mais sobre as leituras que são feitas por videochamada, é só mandar uma mensagem nesse WhatsApp. 11 97374 5755. Então vou repetir para você. 11 97374 5755. E vai ser um prazer te apoiar, tá? Esse estudo que a gente está fazendo aqui no programa, essa apresentação que eu estou fazendo para vocês sobre as divindades, tá? É para que você possa perceber que para tudo aquilo que você está vivendo, tem uma força divina na qual você pode recorrer para poder te apoiar. Os deuses, as deusas, são pedacinhos, digamos assim, da divindade, que se a gente buscar acessar e se conectar, eles podem nos trazer inspiração para lidar com os problemas e bênçãos, podem facilitar o nosso caminho, nos trazendo percepções e insights que auxiliarão a gente a transformar aquilo que a gente está vivendo. Mas cabe a cada um de nós fazer a nossa parte e buscar, através de uma oração, através de um ritual, através de uma meditação, se conectar com essa força superior, principalmente quando a gente sente que a gente está ficando sem força e sem energia, porque os desafios vão minando as pessoas pouco a pouco, principalmente quando eles vêm um atrás do outro, né, numa paulada ali, e você mal consegue respirar de um problema e já tem que lidar com o outro. Então, gente, quando você sente que está ficando sem força, está ficando cansado, sem energia, sem vontade, a gente não deve esperar as coisas piorarem, não. É o momento da gente recorrer ao mundo espiritual. Seja aos deuses, como eu estou ensinando aqui para você, ou também aos seus mentores, guardiões, protetores, tá? As forças nas quais você se sente bem e sente que você tem conexão, tá? A gente continua com a Hora da Magia nos próximos episódios falando sobre deusas. A gente se despede agora das deusas egípcias e a gente se prepara para conhecer um outro panteão, ou seja, outro conjunto de deusas de outra cultura a partir do próximo programa. Mas eu vou deixar surpresa para vocês até lá. Enquanto isso, coloca para mim nos comentários, você que está vendo pelo YouTube, quais deusas que você gostaria que eu trouxesse aqui no programa. E no próximo episódio você vai saber qual panteão que nós vamos mergulhar a partir do próximo programa. Eu vou ficando por aqui. Bênçãos de Maat na sua vida, que você consiga manter
tudo em equilíbrio. A gente se vê no próximo programa. Bênçãos brilhantes e até lá!